Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causaram e causam polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Uliano, e a advogada Fabiana Barroso. E o assunto de hoje é o caso do blogueiro Alan dos Santos. Oi, Tameia, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, Rosana? Tudo jóia? Oi, André, tudo certo? Olá, Rosana, tudo certo, tudo ótimo. Olá, Tameia. Olá, Fabiana, prazer estar aqui. Oi, Fabiana, e você, tudo bem por aí? Tudo bem, prazer novamente, Tameia, Uliano e Rosana. Bom, gente, antes de começar o debate, eu preciso dizer que hoje é dia de lançamento para quem acompanha o Fora dos Autos. Como você sabe, as eleições 2022 estão chegando e nós temos uma oportunidade especial em primeira mão no nosso programa. A Gazeta do Povo foi o jornal mais lido das eleições de 2018. Quem assina a Gazeta sabe como a qualidade do conteúdo vale a pena. E chegou o momento de democratizar a informação para todos os brasileiros. Se você clicar agora no link da descrição desse vídeo, você vai ter acesso ilimitado à Gazeta, pagando apenas R$1 por mês até as eleições. São 3 meses quase de graça. É a nossa comunidade de assinantes que nos ajuda a produzir conteúdos como o Fora dos Autos. A gente não recebe dinheiro do governo, é você quem nos financia. Vale lembrar que você cancela quando quiser a sua assinatura, mas temos certeza de que você vai querer permanecer como assinante até o próximo ciclo eleitoral. Então clica no link da descrição, faça a sua parte e ajude a manter o Fora dos Autos. Mas vamos lá para o assunto de hoje, né? Alan dos Santos é blogueiro, dono do canal Terça Livre. Ele é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro e investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, de disseminação de conteúdo falso e financiamento de atos antidemocráticos. Ele teve as contas em redes sociais suspensas, tanto a pessoal quanto a do canal, e também teve a prisão decretada no ano passado. Hoje ele vive com a família nos Estados Unidos. Vamos começar então. Fabiana, pode ser você? Você tem uma série de críticas, né, aos crimes atribuídos ao blogueiro. Na verdade, eu tenho a primeira crítica, porque eu não considero o Alan dos Santos um blogueiro. Eu considero o Alan dos Santos um jornalista. E tenho certeza que as pessoas que nos assistem aqui na Gazeta do Povo vão concordar comigo, porque o Alan é jornalista, ele é formado em jornalismo. Então, esse é o primeiro erro de comunicação que nós podemos fazer, aqueles que defendem a liberdade de expressão. O inquérito que o Alan está envolvido e outras pessoas também, um deles, né, que foi nomeado pelo ministro Marco Aurélio como o inquérito do fim do mundo, realmente, ao meu ver, é o fim do mundo e o fim da justiça, o começo do fim da justiça brasileira. Ela vem se agravando, se protelando no tempo e, ao meu ver, é inconstitucional, é ilegal, tanto de forma macro como em decisões específicas, para poder sufocar, inclusive a parte financeira de pessoas, não somente do Alan, não. Mas ele acho que acabou virando o símbolo disto, porque ele ainda sofre as consequências reais, diretas, né, está em outro país, ele exerce o jornalismo nos Estados Unidos livremente, e é uma questão da gente dizer, né, a verdade de como deve ser o direito, de como não deve ser o direito, porque o direito é a nossa base para ter uma sociedade sadia. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Também acho que também pode falar um pouquinho sobre esses crimes que foram atribuídos a ele, que não existem exatamente da forma como estão descritos, né? Como que funciona essa tipificação no direito brasileiro, especialmente no Código Penal? Então, Rosana, muito divulgado crime de fake news, né? Investigado por fake news, mas não existe este crime de fake news. Não existe nem no Código Penal, nem nenhuma outra lei especial. O que existe, o que já está previsto no Código Penal, são crimes contra a honra, crime de injúria, crime de calúnia, crime de difamação, ou eventual crime de ameaça. Agora, crimes de fake news não existe. Então, é extremamente atécnico ter um inquérito instaurado para apurar algo que não é crime. Mesma coisa no inquérito que apura atos antidemocráticos. O que é ato antidemocrático? Uma investigação não pode ser instaurada para apurar algo que não está especificado, não está indicado o tipo penal. Quando se abre uma investigação, tem que dizer para investigar o crime tal, previsto no artigo tal do Código Penal.
Então, isso fica extremamente aberto. Então, por conta disso, o inquérito das fake news, né, já é um inquérito irregular, já é um inquérito inconstitucional. Agora, uma questão que a gente tem que se ater é a seguinte: o Alan dos Santos, né, o jornalista Alan dos Santos, de fato, nas suas redes, ele se exaltou um pouco, ele usa palavras não muito adequadas em relação aos ministros do STF. Agora, o que ele poderia responder por atos antidemocráticos, por fake news? Não, porque esses crimes não existem. O que poderia ser feito? Se os ministros do STF se sentissem eventualmente ameaçados pelas palavras dele, ou eventualmente afetados a sua honra, né, os ministros poderiam fazer uma representação, pedir para que fosse instaurado esses eventuais crimes contra a honra. Agora, o que a gente percebe é que o instrumento utilizado é completamente errado, porque o Alan dos Santos, ele não tem foro privilegiado perante o STF. Ele não é deputado federal, ele não é senador. Então, caso ele fosse investigado criminalmente, deveria ser investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da primeira instância, e jamais pelo STF. Quem está assistindo pode perguntar, né? Mas nunca alguém que não tem foro privilegiado nunca poderia ser investigado perante o STF? Até poderia. Então vamos supor que uma pessoa não tem foro perante o STF, mas faz parte de uma organização criminosa. E essa organização é integrada por um deputado federal, por exemplo. Então, nesse caso, toda a organização ia ser investigada. Então, poderia sim ser investigado no STF. E é mais ou menos isso o que o ministro Alexandre de Moraes tenta fazer. Ele, tanto a polícia que está apurando esses fatos, diz que é uma organização criminosa formada por deputados federais. Agora, tem que dizer quem são essas pessoas, quem são os deputados federais, tem que ficar claro para a defesa do Alan dos Santos poder se contrapor a isso. Então, é tudo muito nebuloso, não tem concessão dos autos à defesa, então isso faz com que todo o procedimento seja irregular e, principalmente, a decretação da prisão dele também é ilegal. Bom, vou pedir então para o André comentar um pouco essa questão que parece até uma picuinha. André, até que ponto que vai a liberdade de alguém na internet para falar o que quiser e até que ponto isso é crime ou não? Perfeito, acho que essa é uma discussão interessantíssima. E assim, a liberdade de expressão é absoluta? Não, não é. A nossa Constituição não prevê apenas liberdade de expressão. Ela prevê um estatuto da liberdade de expressão que tem direitos e deveres. Mas, numa democracia, a liberdade de expressão tem de ser bastante ampla. Eu não vejo nenhuma das críticas, nenhuma das expressões que o Alan tem utilizado em relação aos ministros do STF, que eu já não tenha visto em canais consagrados, aí, grandes de comunicação contra o presidente, por exemplo. Então, todo tipo de expressão aí que ele usou contra os ministros, você vai encontrar revistas, jornais da grande imprensa que já utilizaram, alguns de seus colunistas, enfim, expressões até mais duras, mais grosseiras contra o presidente. Então, assim, a liberdade de expressão realmente ela é um tema que envolve assim, é natural que haja um desacordo moral razoável dentro da sociedade sobre os seus limites, mas num Estado de Direito a gente tem um ponto aí que é a igualdade perante a lei e os tribunais. Então, a liberdade de expressão tem que ser idêntica para todo mundo. Vou citar só um caso recente. Por exemplo, teve um assessor da Presidência da República, o Felipe G. Martins, associaram ele ao nazismo no Twitter. Ele entrou com uma ação, inicialmente nas instâncias inferiores ele chegou a vencer, chegaram a ter que retirar aquele conteúdo da internet, e quando chegou no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que aquilo estava protegido, associar ele ao nazismo. Então, o que a gente tira dessa decisão é associar alguém ao nazismo não é ilícito no Brasil, porque se não é ilícito para ele, não é ilícito para ninguém. Mas daí, recentemente, um presidente ou uma conta oficial de um partido político, PCO, fez uma crítica semelhante aos ministros do STF, daí teve conta bloqueada, conta da internet bloqueada, as pessoas que foram incluídas nesse inquérito do fim do mundo, que depois a gente pode falar mais disso, o inquérito é um rosário de ilegalidades. Então a gente cai de novo naquela questão do duplo padrão, double standard, que é muito preocupante. Você tem um direito para um lado
e outro direito para quando você atinge o outro lado. E assim, a liberdade de expressão, por que ela é importante a gente defender a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é multifuncional. Então, assim, ela protege a própria dignidade de quem fala, mas ela também protege a capacidade de se informar de quem escuta. Quando você silencia um jornalista como o Alan dos Santos, você está impedindo as pessoas de receberem o conteúdo jornalístico que ele fornecia. Você está reduzindo a capacidade de informação das pessoas. E a liberdade de expressão também é um pilar da democracia. Então, se a gente pegar todos os autores que tratam de democracia, eles dizem que fontes plurais de informação é um pilar para que você tenha uma democracia pujante. E, por fim, a democracia também é um mecanismo instrumental para os demais direitos fundamentais, porque ela é o instrumento que você tem para denunciar as violações desses outros direitos. Então, sempre que você silencia uma pessoa, você talvez esteja impedindo-a de denunciar uma violação que você cometeu contra ela. Então, tudo isso é muito preocupante. No caso do Alan dos Santos, fora o inquérito, tá, que realmente uma coisa assustadora esse inquérito, ele viola todos os preceitos do devido processo legal, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas se você tem alguém comete uma ilícito de net, você tenta proteger essa pessoa. Tira o ilícito, você não pode derrubar o veículo de comunicação, trancar as contas bancárias, enfim, isso aí é totalmente desproporcional e não tem guarida. Em nenhuma democracia isso acontece, tá? Era isso. A minha próxima pergunta era justamente sobre essas punições que estão na moda agora, de bloqueio de conta, de remover conta de rede social, de bloqueio de ativos financeiros da pessoa e de pessoas próximas. Isso acontece há muito tempo, isso está na moda agora. A Fabiana quer comentar um pouquinho? Como é que funciona? Qual que é o remédio numa situação como essa? O remédio é muito simples, né? Se as nossas leis fossem aplicadas com isonomia, né, com igualdade, eu acho que isso não aconteceria. O que a gente está vendo são pessoas que são titulares de alguma cadeira muito importante e acaba se apropriando de um direito absoluto que não deixa ninguém, ao menos, procurar respostas, né? Então, isso é preocupante. A gente citou aqui o Alan dos Santos e a gente está citando o PCO, que é o Rui Costa Pimenta. Então, nós temos, veja que não está só a perfis ideológicos, né, de direita e esquerda, porque o Alan, se a gente fosse colocar ele num perfil, seria de direita, e o PCO e o Rui Costa é de esquerda. Então, a gente vê que, na verdade, são críticas. E eu realmente acredito que a liberdade de expressão ela não é ilimitada, mas a gente também, por isso que eu falo que é importante aplicar as leis. A gente tem os mecanismos legais para aquele que se sente vilipendiado de alguma forma, ou na sua honra, ou que a sua liberdade não esteja plenamente ativa porque alguém está cometendo um ilícito com palavras, nós temos os mecanismos para ativar e fazer. O que a gente vê também, se fizer um levantamento, é que existe pouquíssimas casos, né, de pessoas que entram pleiteando aí crimes de calúnia, injúria e difamação, porque assim quis o legislador que fosse crimes de menor potencial ofensivo. Sendo assim, também não é culpa dessas pessoas na ponta que o legislador, quando resolveu fazer esse tipo de lei, colocou esse tipo de crime como crime de menor potencial ofensivo. Então, essa é uma questão que, se a sociedade quisesse discutir o quão mal faz uma opinião inapropriada, embora eu concorde com o André que quando você tem uma pluralidade de opiniões, o cidadão comum ele consegue chegar na verdade que bate com a verdade dele central, é muito mais fácil do que você cercear alguns direitos. O que eu acho interessante desse caso, que eu também gostaria de chamar a atenção, é que além deles falarem coisas que não existem, também não existe legislado, e eu estou ouvindo isso repetidamente, a questão milícia digital. Milícia, não existe uma definição jurídica para qualificá-la. Milícia digital é uma invencionice dos tribunais, porque não existe nada legislado a respeito. Inclusive, existe uma confusão generalizada. Então, essas confusões acabam estando contrário ao Estado democrático de direito, que tanto eles gostam de dizer, e acaba violando o que nós temos
como um dos princípios mais básicos da paz na sociedade, que é a democracia, que a democracia não é só representada pelo voto popular, mas também é representada pelo escrutínio público, pela discussão pública, pelo que nós podemos, com liberdade, fazer, e caso passarmos, né, dessa liberdade aí saudável, alguém tenha a capacidade de apuração e punição. Então, o que falta no Brasil, de uma forma geral, é a devida apuração de fatos e a devida punição. Eu digo isso porque crimes muito mais graves, muito mais severos, que afetam a sociedade, não têm a devida apuração e depois não têm a devida punição. Então, essa força que não pune pessoas que deveriam estar punidas para dar o exemplo, a gente vê na contramão, discutindo picuinhas, como você colocou, Rosana. Acho que também pode comentar um pouco dessa questão de atualização legislativa. A gente falou um pouco no programa da semana passada sobre como que funciona, mas acho que podia explicar um pouco também, principalmente por essas questões modernas que a gente tem hoje com rede social, com internet. Por exemplo, novos crimes que podem ser criados. A gente sabe que golpe está aí para todo dia ser criado um diferente. Enfim, o brasileiro é vítima todo santo dia de um golpe diferente. Então, como que o legislador pode fazer, o próprio judiciário, para punir essas pessoas de crimes que ainda não estão tipificados? Quer dizer, tem que esperar o legislador criar um tipo penal para daí poder punir essa pessoa? Como a Fabiana citou, essa milícia digital que não existe. Mas qual que é o processo comum, enfim, o procedimento, vamos dizer, né, comum ou padrão que deveria ser seguido para punir esses crimes novos que surgem todos os dias? Olha, Rosana, eu penso que nós temos uma legislação bem grande, temos já um excesso de tipos penais, de crimes previstos, né, seja no Código Penal, seja em outras leis. Então, assim, eu não sou muito simpática essa questão de criação de novos crimes, né, porque, por exemplo, se é essa milícia digital que a gente não sabe o que é, mas vamos supor que seja uma quadrilha, seja uma organização criminosa para aplicar golpes através da internet. Vamos supor que seja essa descrição dos fatos. A gente já tem o crime de associação criminosa, que era o anterior quadrilha e bando. A gente já tem o crime de organização criminosa. E a gente já tem o crime de estelionato. Então, eu penso, eu não vejo necessidade em ficar imaginando outras possibilidades da prática do crime para que seja criados novos tipos penais, né? O Código Penal eu já penso que já é muito suficiente, né? Agora, só uma questão que eu queria reforçar, Rosana, quando foi dito dessa questão do bloqueio dos canais do Alan dos Santos, dos seus portais da internet, das contas bancárias, é importante deixar bem claro para quem está assistindo o seguinte, né? Quando que uma pessoa, um investigado, ele vai ter as suas contas bancárias bloqueadas? Desculpa. Depende muito do crime, depende do crime praticado. Então, se o crime praticado é um crime de corrupção, onde foi recebido valores, onde foi recebido propina, ou se é um crime contra o sistema financeiro nacional, ou se é um crime de roubo, se é um crime de tráfico, que tem essa receita recebida, que a prática do crime resulta em auferição de lucro, em auferição de dinheiro, aí sim é possível ocorrer um bloqueio nessas contas, desde que provado que aqueles valores, né, são referentes à obtenção ilícita, né? Até um pouquinho do patrimônio lícito, até a própria lei também permite esse bloqueio, para pagar uma eventual indenização, uma multa penal, enfim, né? Mas basicamente o crime tem que estar relacionado com recebimento monetário, né? Voltando para o caso do Alan dos Santos, esses crimes pelos quais ele é investigado, né, que no meu entendimento seria eventuais crimes contra a honra e eventual crime de ameaça, né, não estou falando que ele tenha praticado, mas eventuais, eu não vejo sentido de que suas contas bancárias sejam bloqueadas. Qual que é a relação desse bloqueio com o que ele falou na internet, com o que ele falou no YouTube? Não tem muito cabimento. Ainda que se diga, mas ele foi remunerado, era um canal monetizado, não interessa se era monetizado ou não. Se ele foi monetizado, foi para aquelas pessoas que querem assistir os seus vídeos. Então, não vejo lógica jurídica
para bloquear todas as contas bancárias dele e isso impedir o próprio sustento dele e da família dele. Um outro ponto, o bloqueio dos canais, dos portais dele, isso também não tem cabimento jurídico, não tem uma lógica. Quando a pessoa venha eventualmente a praticar um crime através da internet, ela não pode ter o seu canal censurado, o seu canal bloqueado, apenas aquela fala pontual, apenas aquele vídeo que seja eventualmente lesivo, que poderá ser tirado do ar. Isso é possível. Se for comprovado que uma fala foi uma fala injuriosa, aí haveria essa possibilidade de liminarmente ser retirado aquela fala, aquele vídeo. Agora, não tirar todo o canal. Quando que seria possível todo o canal ser bloqueado? Quando ficar provado, por exemplo, que é um canal, um perfil do Facebook, por exemplo, ou um canal do Instagram que é utilizado exclusivamente, por exemplo, para divulgar pedofilia, para divulgar atos de nazismo e de racismo. Então, quando a própria natureza daquele portal é para só praticar crimes, aí a gente pode visualizar essa possibilidade. Eu atuei por muitos anos, por mais de 5 anos, no grupo de combate ao crime cibernético da Procuradoria de São Paulo. E nós pedimos que fosse retirada do ar páginas onde o conteúdo era todo criminoso, era utilizado para a prática de crimes. Agora, os portais do Alan dos Santos, seja suas contas do YouTube, são utilizados para quê? Para ele realizar sua atividade jornalística, para ele passar informação para as pessoas. E se, eventualmente, uma fala ou outra tenha sido ofensiva, que ele seja penalizado por isso. Agora, não toda a sua estrutura, todos os seus portais que envolvia terceiros, envolvia outras pessoas que eram empregados, que também tinham renda, ser minado e ser realizada essa asfixia econômica, que isso é muito ruim. Eu defendo a asfixia econômica para os grandes corruptos, para crimes contra criminosos de crime financeiro, não para um jornalista que eventualmente tenha se exaltado em sua fala. André queria falar, né, das irregularidades do inquérito, mas eu também quero te perguntar, André, justamente sobre essa questão dessa diferenciação, porque parece que tem vídeos que são tão difíceis de tirar da internet, que tanta gente queria que sumissem da internet, tanto vídeo vazado por aí, e parece que nesse aspecto foi muito fácil tirar um canal todo do ar, né? Sim, assim, ó, sendo bem sincero, tá? Acho que a gente não pode tergiversar. O tratamento que foi concedido a esse garoto aí, o Alan dos Santos, assim, é pérfido, é imoral, é cruel e é desumano. Então, assim, você tentar deixar um sujeito que é pai de família sem seus rendimentos por um crime de fala, o pedido de prisão dele, depois eu peço que vocês leiam na internet, é porque ele mostrou o dedo para um prédio público, tá? Um prédio, não é nem para uma pessoa. Então, assim, isso é totalmente, realmente você tem uma diferenciação do que está acontecendo nesse caso, em outros casos, como você bem mencionou, Rosana, muito preocupante. E você perguntou lá no início se isso sempre foi assim. Não, não foi sempre assim. A gente está vendo isso que alguns autores chamam, eu acho que isso está acontecendo em alguma medida no Brasil. E o pior, eu acredito que aqui, assim, parte de órgãos jurídicos tem sido motor em alguma medida disso, que é a erosão constitucional ou erosão democrática. Se a gente pegar em 2004, não sei quem lembra, o governo federal tentou expulsar um jornalista do Brasil, o Larry Hotter, do New York Times. Ele tinha dito que o presidente da época utilizava muita bebida alcoólica. Então tentaram expulsá-lo. Imediatamente o que você teve foi uma reação muito dura dos meios jornalísticos. Ele foi beneficiado com um HC no STJ, e aquilo rapidamente a pressão foi tão grande que você teve que reverter. Então aquela medida foi rapidamente revogada pelo próprio governo. Quando você teve todos esses ataques para o Alan dos Santos, você não precisa concordar com ele, você não precisa amar ele, casar com ele, nada disso, tá? Você pode discordar dele, discordar do que ele falou, mas é óbvio que é totalmente desproporcional e ilegal o tipo de medida que foi tomada. E que isso não acontece com outros casos semelhantes. Então, assim, quando você teve todas essas medidas extremamente cruéis, deixar um pai de família sem rendimentos, ele diz que está há anos sem ver a filha, tá? Exilado politicamente nos Estados Unidos,
você teve, pelo contrário, de fala e legitimando aquilo, e aquilo, de um certo modo, estabilizou a situação e aquilo ficou com cara de normalidade. Isso não é normal. Então, o que mudou de 2004 para cá? O sistema jurídico legal é o mesmo, as leis são as mesmas, os órgãos são os mesmos, mas a gente vê que os nossos direitos constitucionais perderam potência. Eles já não conseguem mais fazer frente ao abuso se ele é feito se ele vem de meios poderosos. Então, isso é um processo de erosão democrática, é um processo de erosão constitucional. Se a gente pegar, por exemplo, na Venezuela, recentemente, você teve, eles executaram lá, fizeram um processinho fajuto, executaram, venderam uma empresa, lá, entraram com uma ação, o governo entrou com uma ação contra uma empresa jornalística que fazia oposição ao governo e vendeu o prédio inteiro. Vocês encontram essa notícia na internet. É o mesmo mecanismo, é uma asfixia econômica visando silenciar a pessoa. Não está baseado em nenhuma norma jurídica, enfim. Como a Tameia bem falou, elas não se aplicariam no caso. É um fenômeno de tentativa de asfixia econômica para intimidar a fala da pessoa. Se a gente pegar todas essas questões de fake news, teve recentemente, Cuba fez uma lei de fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O banimento do Telegram, que a gente viu recentemente no Brasil, isso aí aconteceu na Bielorrússia e mais meia dúzia de tiranias. Se a gente pegar essa perseguição aos chamados atos antidemocráticos, isso aí a China fez em Hong Kong. Então é muito preocupante, porque a gente está vendo todo um declínio, uma erosão, um desprestígio da liberdade de expressão e uma mimetização de países que não são democracias que nós queremos imitar. Então, se a gente imita aí o que está acontecendo na Venezuela, asfixia de meios de comunicação financeira, leis, perseguição de atos antidemocráticos, sem especificar conduta específica, enfim, uma coisa meio um label aí, né, um rótulo que você cria e sai atribuindo a quem você não gosta. Será que se a gente imitar as ditaduras, nós vamos nos tornar uma democracia? Me parece que não. Antes de passar a palavra para a Fabiana, que eu queria que ela comentasse algo em específico, eu vou perguntar para a Tameia sobre a questão do pedido de extradição, porque há um pedido de prisão do Alan dos Santos aqui no Brasil, mas ele mora nos Estados Unidos e lá ele circula livremente. Como que funciona, Tameia, no caso dele? Os Estados Unidos é obrigado a mandar ele para o Brasil? Qual que é a ordem aí nesse caso? Então, quando um país pede a extradição de seu nacional, o país que recebe esse pedido, a primeira coisa que ele tem que analisar é se o crime pelo qual ele está sendo investigado, está sendo processado, está previsto também no país onde o pedido é feito, tá? Então, por mais que eu não li o pedido de extradição, não cheguei a ter acesso a isso, não sei se os colegas tiveram, mas por mais que esteja escrito atos antidemocráticos, fake news, o que quer que seja, o que vale são os fatos, né? Porque a autoridade que recebe esse pedido tem que analisar qual foi o fato praticado para ver se esse fato se adequa na legislação penal dos Estados Unidos, no caso, né? Mas o que a gente percebe é que os supostos crimes praticados foram crimes de opinião, né? Nem são crimes, né? Foi uma fala, foi a opinião dele. E os Estados Unidos, ele tem um posicionamento, assim, muito contrário a criminalizar a fala de alguém, a criminalizar o entendimento, o pensamento de alguém. Tanto que a primeira emenda, que traz todas as liberdades, traz a liberdade de expressão. Então, por conta disso, eu não sei exatamente como é que está esse processo de extradição, né, se de fato já foi remetido pelos Estados Unidos, me parece que não foi, porque acho que foi não foram preenchidos todos os requisitos necessários, né, para isso. Dificilmente os Estados Unidos, que é um país extremamente democrático e que a liberdade é o preceito mais importante para eles, iriam concordar com encaminhar um jornalista para que venha responder, para que seja preso por eventual crime de palavra, né? Então, eu acho que isso não vai acontecer, e de fato nem pode acontecer, né? Porque pede-se a extradição ou quando a pessoa já está condenada para ela vir cumprir a pena, ou quando foi decretada uma prisão preventiva,
quando estão previstos os requisitos da prisão preventiva, quando o crime é grave, quando a pessoa está ameaçando testemunhas. Agora, o que o Alan dos Santos fez? Ele já nem poderia estar sendo investigado desta forma e perante o STF, muito menos ser preso e nem extraditado. Fabiana, então, se quiser comentar esse caso dele, está lá nos Estados Unidos, mas está sem poder também exercer a profissão dele, né? Sim, porque a gente também está acompanhando uma deterioração da democracia com perfis que são criados, ao meu ver, esses sim são criminosos, que perseguem pessoas. Eu não quero citar aqui o nome do grupo, mas é um grupo conhecido, e tudo que o Alan faz, eles denunciam para organismos internacionais, para detentores, né, de redes sociais, para, por exemplo, cobranças, né, que a gente faz quando emite pagamentos internacionais. Então isso acaba afetando a vida do Alan. Isso para mim é criminoso, esses perfis que acabam fazendo isso, é gente que tem essa força de fazer denúncia em massa, e isso não está dentro da nossa justiça, isso é algo atípico. E só para pegar um gancho no que o André estava dizendo, eu acho muito importante, porque recentemente, nesta semana, exatamente nesta semana, a Rússia, que não é um país nada democrático, a gente vê o que ele está fazendo no mundo, ele está fazendo exatamente isso. Ele está taxando pessoas de mídia que não são as estatais, porque lá são consideradas somente as mídias estatais como válidas, as mídias que não são, então, são ditas como blogueiras, eles estão caçando em todas as redes, Telegram e etc., e banindo de uma forma bem cruel. Além do banimento, estão sofrendo alguma sanção muito pesada. Então, o que a gente vê é que aonde a democracia é pujante, aonde nós temos o devido processo legal estabelecido, onde nós temos inquérito formalizado por órgãos por polícia, seja civil, polícia federal, a submissão daqueles atos depois ao Ministério Público, né, estou aqui trazendo para o caso do Brasil, depois a juízes de primeira instância, segunda instância, e o dever e o processo como corre, as chances de você minimizar esse tipo de erro crasso, que tem 3 anos já que ocorrem, talvez se torne nulo. Então, o que é benefício, que seria benefício de alguns, o foro por prerrogativa de função, está abarcando e colocando pessoas e deixando aquela situação que nós vimos na ditadura. Eu já falei isso, mas eu preciso repetir, que você tem um inquérito aberto, mas não existe uma denúncia formal, não tem um chamamento formal também no Ministério Público, não é submetido a juízes que não têm a parcialidade deles contaminadas, porque eles não fazem parte, de fato, do processo, e assim que deveria ser. A gente está vendo isso rotineiramente. Então, essa questão da extradição do Alan passou por isso. Não preencheu uma das alíneas, é um processo administrativo, isso não ocorreu. O Alan, alguns dizem, né, que ele está ilegal nos Estados Unidos, ele não está ilegal, a gente está falando dele, mas o caso dele serve para muitos, tá? E também agora, recentemente, estão acusando o governo de prevaricação por ter encontrado com Alan nos Estados Unidos, né, lá numa motociata, e não ter submetido ele às autoridades policiais. Ora, o Brasil não tem competência em nenhum brasileiro, por mais que seja o presidente da República ou o ministro da Justiça, não tem competência jurisdicional para tirar um cidadão que é considerado livre e legal nos Estados Unidos, mesmo que ele seja brasileiro, e trazer para o Brasil na condição de prisão, sendo que essa prisão não foi aceita pelos órgãos administrativos americanos. Então, veja a desinformação que a mídia promove quase diariamente na figura aqui do Alan, mas isso é um perigo para todos nós, porque a gente está vendo isso se alastrar e a nossa democracia, eu gostei demais, André, do termo, está sofrendo uma erosão. E essa erosão não é de chuva, é de ilegalidade. Bom, de novo a gente cai naquele mesmo pessimismo da semana passada e vou pedir para vocês, então, uma luz no fim do túnel. O que a gente pode fazer? Quer começar, André? Bom, vamos lá. Alguns pontinhos que eu queria só encerrar, né? Quanto a parece que esse novo pedido da derrubada do site do Alan teria vindo de novo de uma ordem judicial. Então, um outro ponto, assim, que seria
uma questão recente, né, é que o nosso Código de Processo Penal, ele exige, para qualquer medida cautelar, o que a gente chama de atualidade. Então, você só poderia impor novas medidas cautelares se aqueles ilícitos inicialmente imputados estivessem ainda sendo praticados. Se ele não tem nem mais o veículo, né? Então, não sei se ele está cometendo nada daquilo que foi imputado. Então, me parece que não seriam cabíveis novas medidas cautelares, tá? Bom, assim, o que fazer para melhorar? Eu acho, um último ponto que eu queria mencionar é que, assim, existe uma coisa chamada chilling effect, que vários estudiosos da liberdade de expressão mencionam. O que é isso? É quando você deixa de exercer um direito pelo receio das medidas legais que você pode sofrer. A liberdade de expressão é muito sensível a isso. Então, quando você começa a ter inúmeras perseguições a pessoas por crimes de fala, outras pessoas pensam, nossa, não sei se vou falar, porque vai que alguém me processa. Então você tem o chilling effect, é o efeito resfriador. É o efeito resfriador do debate público. O debate público vai perdendo força, vai ficando menos robusto. Então isso é muito preocupante, esse é um outro ponto que me preocupa muito. O que fazer para melhorar? Bom, primeira coisa, você poderia... Bom, eu acho que uma medida legislativa seria muito interessante, tá? Você tem um Estatuto da Liberdade de Expressão que, de algum modo, revertesse essa série de arbitrariedades e perseguições e desse um parâmetro jurídico mais claro e mais amplo e mais igualitário também. Esse é um ponto. Depois, eu acho que a gente teria que consagrar no direito brasileiro que a mesma pessoa que foi vítima, ela não pode perseguir a pessoa, porque a tendência dela forçar demais a mão é muito grande. Isso aí é conhecido há séculos, né? Então, qualquer magistrado, inclusive no STF, quando ele é vítima, ele tem que representar para o primeiro grau a primeira instância, né? Do contrário, realmente, você tem uma tendência de abuso muito forte. E depois a gente tem que, de algum modo, consagrar também que, no que toca aos meios de comunicação, e os novos meios de comunicação têm de estar muito bem protegidos pelas cláusulas constitucionais. É importante a gente saber, a cláusula constitucional, ela não protege os grandes veículos de jornalismo. Ela protege o livre jornalismo, por quem quer que o exerça. Tá? Então, inclusive, quando essas cláusulas surgiram no constitucionalismo inicial, aí, incipiente, você não tinha grandes conglomerados de mídia como você tem hoje. Então, essas cláusulas vieram para proteger ali o folhetinho que você fazia, o panfleto, enfim. Então, isso tem que estar hoje aplicado às mídias sociais e acho que a gente tem que criar um estatuto que seja razoável. Você não pode fechar um veículo de comunicação por causa de uma ilicitude. E aqui, diga-se de passagem, grande parte do que na época o Terça Livre, eu diria, assim, não era um espectador permanente, mas assim, eu diria que 99% do que se fazia lá era jornalismo, não tinha nada a ver com nenhum crime, com atacar as pessoas, nada disso, nem com aquelas falas mais excêntricas. Você tinha, eu lembro que tinha entrevistas de ministros, de deputados parlamentares, enfim, entrevistas. Então você não pode fechar um veículo por causa de uma fala específica. Eu acho que a gente tem que consagrar isso no nosso direito. Também eu vou te passar a palavra para perguntar sobre essa crise institucional que a gente vive e, principalmente, eu acredito, nessa insegurança com relação ao Poder Judiciário. Como também resolver essa questão para que as pessoas voltem a acreditar que a justiça pode ser feita no país? Sim, a gente está vivendo mesmo uma grande insegurança jurídica. Eu acho que teria que ser realizada uma medida constitucional que ia resolver esse problema. O Supremo, assim como as demais cortes constitucionais do mundo, deveriam ser uma corte que apenas apreciasse questões constitucionais. Eu sou contra essa competência criminal do Supremo. O que é isso? A Constituição prevê que o Supremo possa julgar processos criminais, seja porque as pessoas têm foro privilegiado perante o Supremo, ou quando um caso que começou lá na primeira instância vai subindo e chega um habeas corpus no Supremo, tá? Então, eu proporia algo mais que iria na raiz do mal, digamos assim, né? Cortar o mal pela raiz, né?
quer tornar a nossa Suprema Corte uma corte estritamente constitucional, assim como é dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, de todos os países do mundo, né? O STF é a única corte, Suprema Corte do mundo que fala em processos criminais. Isso não tem que acontecer. Não tem que chegar um caso do goleiro Bruno no STF, para o STF dizer se ele vai ficar solto ou não. Não tem que chegar um caso de traficante, o ministro Marco Aurélio soltar o traficante. Então, eu penso que teria que ser alterada a Constituição para que fosse tirada essa possibilidade de chegar a habeas corpus criminais no STF. E também, uma outra medida que já tem uma PEC que está parada, é para acabar com o foro privilegiado, para reduzir drasticamente o foro privilegiado. Reduzindo isso, o STF não iria mais se incumbir de julgar senadores, deputados federais, e nem esses casos. Eu acho que isso é muito importante que isso aconteça, para que o Supremo se dedique somente a guardar a Constituição, mas questões constitucionais. Se me permite discordar um pouquinho de você, André, assim, eu sou contra criar novas leis, né, criar um Estatuto da Liberdade. Por mais bacana que seja, eu penso que a nossa Constituição já tutela a liberdade de expressão, né? Está claro no texto constitucional. Deveria ser aplicada a Constituição, né? Veja, se nem a Constituição é aplicada pelos ministros do STF, um estatuto, uma lei, da mesma forma não vai ser obedecida. Então, acho que nós já temos mecanismos, já temos esses preceitos fundamentais na Constituição e que deveriam ser aplicados, né? Então, acho que seria isso. Tirando a competência criminal do STF, todos esses temas que a gente está discutindo semanalmente, né? Semana passada foi do Daniel Silveira, era o envolvimento do STF nessas questões constitucionais, nessas questões criminais. Então, acho que isso já resolveria um grande problema. Fabiana, o que você acha? Rosana, já que eles falaram já de bastante coisa que eu concordo, eu acho que uma grande importância que existe é até o que a Gazeta do Povo está proporcionando às pessoas. A gente precisa fazer com que esse tipo de informação chegue para as pessoas, essas discussões saudáveis. A gente está falando nomes de pessoas para pontuar, mas é preciso que as pessoas entendam a importância, como é que foi construída a liberdade de expressão e o porquê que ela existe, assim como outros direitos que estão sendo relativizados ao longo desses últimos anos. Então, quando a gente tem a certeza daquele valor, que é um valor intrínseco à sociedade, e quando ele chega lá na ponta, ele só está representando o que a sociedade de fato pensa ou luta, como, por exemplo, a liberdade de expressão, ou como eu poderia citar aqui, a inviolabilidade do sigilo médico e tantos outros, né, direitos que a gente viu sendo relativizado. Quando a gente fala aquele nominho assim, garantias individuais, direitos fundamentais do cidadão, a gente usa bastante a palavra cidadania, porque a cidadania ela não pode ser relativizada. Então, quando se abre espaço num jornal como a Gazeta do Povo, que também está fazendo frente a esses grandes conglomerados, para dizer nada além da verdade, nada além do que já está consagrado nas nossas leis. Então, a gente precisa chamar a atenção para o que é de fato lei e para o que é de fato invencionice. A gente está em tempos de invencionices, que é para agradar a narrativa da torcida tal. Isso não pode dominar o debate, principalmente jurídico. Ao meu ver, a justiça, o Poder Judiciário, as Supremas Cortes, as Cortes de Primeira Instância, o Ministério Público, os procuradores estão bem representados aqui pelos dois que estão conosco, os advogados, até órgãos como a OAB, eles têm obrigação de zelar pela boa justiça para que promova, ele sim, a paz social, para que a gente não viva em clima e tempos de caos social. As leis positivadas, elas acabam fazendo essa fronteira do que é certo, do que é errado, do que o bom senso diz e do que é, de fato, criminalizado. Então, se as pessoas souberem, de fato, o que é crime, ninguém será enganosamente deixado ser imputado um crime a si próprio, a terceiro. Então, fica aqui o meu convite a todos que nos assistem. Se você ver alguém injustamente sendo imputado um crime,
denuncie. Não fique com esse medo que o André disse que é real, de sofrer um processo, porque só a coletividade juntas, pleiteando nada mais do que o que já existe nas nossas leis, aí eu vejo a nossa grande esperança. Não é preciso muita coisa, está muito mais simples do que a gente imagina. É só pedir que se cumpra a lei e que ninguém esteja nem abaixo da lei e nem acima da lei. Muito bom. Então, a gente vai se encaminhando para o fim, mas antes de passar para a nossa rodada final, como já vai virar de praxe, né, e as despedidas, eu quero agradecer a audiência de quem acompanhou essa edição do Fora dos Autos e quero lembrar também que você pode ajudar e incentivar essa campanha se tornando um assinante da Gazeta do Povo, para que a gente possa continuar produzindo materiais como esse, promovendo reflexões e debates importantes para o dia a dia de todo mundo. Eu falei no começo do programa e quero reforçar aqui a sua última chance de acompanhar as eleições com o jornal que você confia. A Gazeta do Povo liberou uma oferta especial para você poder acompanhar as eleições com jornalistas em todo o Brasil e uma equipe especial direto de Brasília. Por apenas R$1 por mês, nos primeiros 3 meses, a gente está colocando o nosso jornalismo à sua disposição. Nós temos certeza de que você vai descobrir por que a Gazeta é diferente. Assinar é muito fácil, é só clicar no link da descrição do vídeo. Só quem assina a Gazeta do Povo sabe como vale a pena. Agora eu passo então para os nossos convidados se despedirem e darem uma palavrinha final sobre o que a gente conversou aqui. Tameia? Então, Rosana, eu queria parabenizar a Gazeta do Povo por trazer esses debates à tona, debates sobre a liberdade são importantíssimos, porque uma nação sem liberdade não é uma democracia. Então, como a Fabiana falou, se informem, denunciem eventuais irregularidades e não se calem, porque não podemos nos calar. Então, obrigada, Rosana, um abraço para você, um abraço para a Fabi e outro para o Liano. Então, eu gostaria de encerrar, talvez equilibrando um pouco o que a gente mencionou, que fazendo assim um apelo também para que a gente mantenha a civilidade no debate. Então, falar que eu não sou fã dessas formas mais excêntricas de participação no debate, mais agressivas, mas a resposta a elas tem que estar dentro do direito, né? E eu parabenizo muito a Gazeta do Povo, porque acredito que a Gazeta do Povo tem conseguido fazer uma opinião diferenciada e sempre civilizada, educada. Eu primo por isso, acho bem interessante, porque é um modo de a gente colocar uma opinião diferente, qualificando o debate e não de algum modo aí intoxicando o debate. Então, parabenizo e agradeço aí aos colegas do programa. Eu quero agradecer a vocês três pela participação. Me sinto extremamente honrada de participar desse debate de temas tão importantes do nosso cotidiano. E também eu deixo bem simples, algo assim, eu sou uma consumidora do Gazeta do Povo, eu sou assinante, eu assino já há bastante tempo, eu realmente sou muito bem informada em várias questões, não somente do direito, mas economia, outras coisas. Isso pode parecer propaganda, gente, mas não é. Em tempos sombrios, onde a verdade às vezes era um pouco retalhada, a Gazeta do Povo tem sido um bastião para isso, né, para o serviço de quem quer ficar bem informado. Então, agradeço a Gazeta do Povo mais uma vez e até o próximo programa, pessoal. Muito obrigada. Gente, muito obrigada então pela participação. Até semana que vem.